Zec XBT critica influenciador por promover meme coins e manipular mercado, né? Matéria aqui de Carlos Schwab para o BitNotices, ele diz o seguinte, ó. O detetive blockchain Zec XBT acusou o influenciador cripto Zion Amsen Thomas de promover esquema de pump and dump envolvendo meme coins, tokens de baixa capitalização de mercado, frequentemente lançados e descartados para manipulação de preço. A troca de acusações ocorreu em uma discussão acalorada no dia 5 de outubro, dia do BitSampa, na plataforma do X, onde o Zec XBT criticou práticas de Thomas, apontando que ele utilizava sua influência para promover essas moedas para os seus mais de 500 mil seguidores. Pois é. Cara, eu tenho que falar uma coisa sobre isso aqui para vocês, que é o seguinte. Há mais de ano atrás, eu acho que deve ter mais de um ano atrás, nós conversamos com um carinha do Ministério Público, né? Carinha do Ministério Público que estava fazendo investigações sobre influenciadores do mercado cripto e do mercado financeiro tradicional, né? E eles estavam começando a dar uma mapeada na galera, certo? E aí, a pergunta deles, eu não sei te falar se a ideia que ele tava... se a ideia que eles têm é 100% inquestionável ou se dá pra questionar. Mas basicamente o que ele falou pra gente era o seguinte, cara, existem youtubers, influenciadores, não vamos chamar youtuber, influenciadores, que recebem alguns patrocínios de algumas empresas. Então, tem aqui, por exemplo, a ProtegeCoin, você tem, por exemplo, Felipe tem a ProtegeCoin, tem o BitSampa, tem a OffRamp, eu tô fechando com uma nova corretora que vai estar aqui no canal talvez nos próximos dias ou semanas, tal. Então, existe uma forma de recebimento, né? Então, você recebe uma grana para prestar um serviço que, no caso, é uma publicidade, né? E ele tava batendo alguns influenciadores do mercado cripto, e eu tenho que tirar o BitSampa, né? Que já não tem mais. Então, peraí, deixa eu deixar só esse aqui, ó. Pronto, só o OffRamp. E aí ele falava sobre alguns influenciadores, e ele citou nominalmente um influenciador do Brasil de cripto, um youtuber do Brasil de cripto, que ele dizia o seguinte, fala, cara, se esse cara não recebe dinheiro de lugar nenhum, e ele tem uma audiência gigantesca, a gente tá indo atrás para ver o que esse cara tá fazendo. Por quê? Porque se esse cara não recebe dinheiro de nenhuma forma, ele tá utilizando o inscrito dele para dumpar na cabeça dele. E, veja, isso é o pensamento deles, não nosso, tá? Isso é o pensamento ali de um cara, um delegado que tava fazendo investigações e tal, né? Ministério Público e tal. E aí, o que ele disse pra gente, né? E faz algum sentido, quer dizer, ninguém trabalha de graça, né? Não existe trabalhar de graça. Alguns meses depois, esse influenciador, não vou dizer quem é, esse influenciador falou pra mim que no início do ano passado, ele foi chamado numa delegacia pra prestar esclarecimento sobre alguma coisa que ele indicou, que ele falou no canal, alguma coisa, né? Então, assim, os caras estão de olho. O cara olha e fala assim, cara, tu não tem nada, tu não tem nenhuma fonte de renda. Cara, quem que é a tua fonte de renda? A tua fonte de renda tá sendo teu inscrito, tá dumpando na cabeça. É o que os caras estão imaginando, né? É o que os caras estão imaginando. E aí o que acontece? E aí o que o Zec XBT aqui tá dizendo sobre esse cara vai muito em linha com que... E veja, eu tô citando um caso, sem dizer nome de quem são, tal, mas eu tô citando um caso que a gente sabe que não são todos, a gente sabe disso que não são todos, mas a gente sabe que tem gente que tá fazendo isso. O cara cria uma audiência, daqui a pouco ele tá com 10, 20 mil, 50, 100 mil inscritos, ou seja, uma pessoa que tem 100 mil pessoas que o seguem, é uma pessoa que tem alguma influência, exceto que seja bot, né? Então tem cara que compra seguidor, aí é diferente. Mas assim, o cara que cria, que constrói alguma audiência, ele constrói porque alguém olha pra esse cara e fala, pô, esse cara que sabe o que tá falando, vou seguir esse cara, porque esse cara me dá boas dicas, me dá bons insights, me explica algumas coisas, me ensina algumas coisas. Legal. Esse cara começa, e veja, eu não tô generalizando, mas tem cara que consegue olhar pra isso e falar, agora eu tenho uma boa audiência. E se eu criar, ou comprar, ou me associar com determinada meme coin e passar pra minha base e comprar essa meme coin? O que será que acontece? Uma moedinha de baixa liquidez. Então, eu compro antes, compro lá 10 mil reais dessa moeda, a galera começa a pumpar, o negócio sobe 300%, aqueles meus 10 mil virou 100 mil, sei lá, sobe 10x, aqueles meus 10 mil virou 100 mil, eu dou o rug pull na galera e
Quem comprou, comprou. Quem não comprou, comprasse. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou e do mercado. Né? Então, assim, a gente sabe que tem gente que tá fazendo dessa forma, que tá usando pra manipular. A gente sabe que tem gente usando pra manipular. Eu já vi de um monte de gente, também não vou dizer um monte, mas já vi de gente dizendo o seguinte, eu não vendo mais nada. Eu não pego mais patrocínio de nada. Aí tu vai ver, o cara tá indicando meme coin, shitcoin. Peraí. Então tu não tá sendo honesto com o teu inscrito, né? Porque provavelmente tá comprando antes, avisa e dumpa na cabeça da galera. Então, assim, não são todos, nem de longe são todos. Acredito que pelo menos aqui no Brasil, né? Acredito que a gigantesca maior parte dos caras são honestos, mas assim, tem que ficar de olho, porque é complicado, cara. Complicado. Porque assim, um influenciador grande, que nem eu tenho 120 mil pessoas no canal. Tá? No Instagram eu tenho mais 70 ou quase 80 mil pessoas. Cara, eu tô falando de 200 mil pessoas. Promover um negocinho pra dumpar na cabeça da galera, cara, não é difícil. Não é difícil. Então a gente tem que ficar ligado quem são esses caras que estão fazendo isso, ou que vão fazer isso, ou que estão querendo fazer isso.